É com muita honra que aceitamos esse convite para estar nessa audiência pública, aqui nessa casa, que representa também o povo brasileiro, e na pessoa do presidente da comissão, o deputado Rodrigo Hollenberg, cumprimento a todas as autoridades presentes, né, e, notadamente, os consumidores brasileiros que estão aí nos ouvindo no país afora. Eu sou membro do Ministério Público Federal e também sou membro da comissão dos especialistas, junto com a doutora Rosana, como ela mencionou, onde estão os aplicadores dos direitos. Sobretudo, a gente representa grande número de PROCONs, né, que são aqueles que estão na ponta recebendo os nossos consumidores. E, nesse sentido, foi recebida, assim, com surpresa, essa proposta de atualização do Código que ela traz em si uma ideia de que o Código precisa ser reformado. Quer dizer, o Código não tem pouco mais de 21 anos. Né? Então, inicialmente, vou dar um breve histórico do movimento do consumidor, né? A partir dos anos 80, surge mundialmente esse movimento, surgem legislações nos Estados Unidos para a proteção do consumidor. Aqui no Brasil, a partir dos anos 90, a gente passou a ter esse consumo. O nosso Estado, que era muito interventor, ele passou a ser um Estado fiscalizador com a criação das agências. E, nessa época, então, nos anos 90, surge o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, né? Considerado uma norma muito avançada, porque traz princípios, né? Até o Dr. Herman Benjamin, que é componente da comissão dos juristas, né, que, assim, de notório conhecimento, todos os membros, o cumprimento, ele fala, pode ser aplicado de parafuso a avião, justamente por isso. Então, se tem a ideia de que é uma norma perene, psicológica, para durar vários anos. Juntamente com essa evolução da legislação, em 88, nós temos a Constituição Federal, que traz um novo desenho para o Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público, que era representante da União, advogado da União e representante da sociedade, ele passa a ser apenas representante da sociedade. Então, a gente diz que a Advocacia Geral da União foi criada para ser advogada da União e o Ministério Público para ser advogado da sociedade. E, nesse sentido, as ações coletivas foram contempladas no Código do Consumidor, que é de 90, e a Lei da Ação Civil Pública é de 85. Então, surge aí dispositivos a respeito das ações coletivas e o Ministério Público como um dos principais titulares dessa ação. Agora, com essa idade do Código, a gente começa a ver os problemas, né, de quando se entra na maioridade, ou seja, um judiciário onde a média é muito conservadora, começam as decisões judiciais, algumas começam a resolver questões de competência, em que pese que a gente, né, às vezes reclama da decisão, mas talvez seja o caso de a gente reformar o nosso pedido na ação, né? Várias questões que a gente vê aqui, a jurisprudência já resolveu. Por exemplo, o banco também de ações coletivas, ela já está sendo trabalhada no CNJ, que tem os seus atos e os juízes cumprem. Então, muita coisa está sendo estruturada. Então, a gente pensa que o mais importante no momento é o reforço dos PROCONs, que é quem está lá na ponta, inclusive recebendo uma massa de consumidores novos e carentes, que estão se deparando com a sua proteção e conhecendo agora o Código. Então, a gente pensa que talvez seja melhor aguardar um pouco mais para que o Código talvez se torne, sei lá, balzaquiano, com 30 anos, não sei, para que, então, venhamos, após essa experiência, inclusive a estruturação do Ministério Público, né, que passou a atuar de forma mais estruturada há uns 10 anos atrás, né? Eu lembro que, em 97, eu participei da implantação da tutela coletiva como vários temas, em 97, em Goiás. E é muito temeroso a gente, para uma proposta do consumidor, alterar a Lei da Ação Civil Pública, que trata de vários outros interesses difusos, como o meio ambiente,
bens de direito de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, qualquer outro interesse difuso coletivo, por infração da ordem econômica. Temos sistema financeiro, FEBABANC presente, né, que é nosso cliente, constante, né, mas faz parte da democracia, e a gente também está amadurecendo como democracia. Então, nós aqui, como representantes da Comissão dos Juristas, nós defendemos que não deve ser atualizado o Código, principalmente porque a gente defende um não retrocesso. Se o nome é principiológica, né, então ela permanecerá aí, e talvez seja o caso da gente pedir, então, tentar resolver nossos problemas de outra forma, né? Já sugeri reforço dos PROCONs, a questão das perícias. Nós pensamos que essa sugestão no artigo 90D, aqui, sobre arbitragem, contratação de um terceiro, avaliação neutra de terceiro, isso onera o processo, principalmente do consumidor, né? As associações, muitas vezes, não têm recursos, temos associações aí importantes que entram com ações, por isso defendemos, com Vênia Alcolé, que falou sobre os honorários de 20%, defendemos, sim, 20%, as ações são complexas, e temos que estimular a participação da sociedade civil, a organização, né? E a regra de que o juiz, não podendo fixar esses 20%, ele, então, utilizará proporcionalidade e razoabilidade para diminuir esse valor. Outra questão importante que defendemos, a questão das perícias, né? Talvez o Senado, essa casa tão importante, possa recomendar aos órgãos públicos que dê prioridade às perícias requisitadas pelo Ministério Público, e com isso a gente vai estar suprindo de modo não oneroso o nosso consumidor nessas perícias, e não só o consumidor, mas as ações em relação ao meio ambiente e todas aquelas matérias que eu já citei aqui, né? Inclusive, a gente já ouviu a Comissão de Juristas sobre essa proposta aqui, desse terceiro. Então, a professora Ada disse que é uma experiência americana que deu certo, e nós achamos precipitado essa aplicação aqui, porque os Estados Unidos ele tem uma cultura, lá é fácil você formar uma associação, né, as pessoas contribuem. Aqui não, aqui a gente ainda está estruturando, a sociedade depende muito do seu advogado, que é o Ministério Público, a Defensoria está sendo estruturada aos poucos, e a AGU também está atuando em alguns casos, né? E, nesse sentido, também, nós achamos muito temerosa essa questão da completa flexibilização dos prazos processuais pelo juiz, na proposta do artigo 90A, que ele pode dilatar os prazos, alterar a ordem dos meios de produção de prova. Nós entendemos que isso fere a segurança jurídica e pode até criar mais incidentes processuais. Então, nós achamos que isso aqui é uma proposta que não deve ser levada adiante. Outra questão que gostaríamos de enfatizar aqui é sobre o poder requisitório, que tem a proposta aqui para a advocacia pública e defensoria ter esse poder requisitório. Como eu falei, a Constituição de 88 ela trouxe um novo modelo, né, colocando a AGU como advogado da União, o Ministério Público como advogado da sociedade. Então, o poder requisitório ele deve ser somente de uma entidade independente, que é o Ministério Público, que tem sua autonomia funcional e a sua autonomia orçamentária. O que significa isso? Significa que, se um promotor, um procurador da República estiver atuando num caso, nem o Procurador-Geral da República pode chegar e intimidar esse procurador, avocar o seu processo. Então, é uma autonomia, e assim ele pode requisitar aos órgãos públicos e até a empresas privadas documento por conta dessa autonomia. A AGU ela não tem autonomia, e nem a Defensoria, apesar de cumprirem papéis super importantes. Então, muitas vezes, a gente requisita diligências e documentos de órgãos públicos, que são réus nas ações civis públicas. Então, nós entendemos que isso fere a Constituição nesse sentido. Então, o que nós queremos reforçar aqui é a consolidação do Código,
né? E, na verdade, a atualização, ela somente seria recomendável em questões que surgiram pós-código, ou seja, o comércio eletrônico, né? Como o código é jovem, então a juventude ela traz a tecnologia aí embutida e precisamos realmente normatizar essa questão, né? Que veio com a internet e que é importante para os consumidores e, sobretudo, para a questão da responsabilização pelo endividamento, que é outro projeto de lei que traz todo um regramento que não existe no Brasil sobre a responsabilização do fornecedor também, sobretudo de crédito, para o endividamento, porque não dá a orientação necessária, a informação, não cumpre todos aqueles princípios que já estão no Código, volto a frisar. O Código é uma norma principiológica bem completa, que serve de paradigma para a América do Sul, né? Inclusive, a gente trabalha no Mercosul para tentar buscar uma norma padrão, e o código mais avançado é o do Brasil, serve de paradigma. Então, o que pedimos aqui, né, além disso, é que se reforce todos esses princípios, só com a inclusão dessas questões novas que podem ser tratadas, inclusive, por leis especiais, né, não necessariamente estarem dentro do código. E, finalmente, nós gostaríamos de enfatizar, talvez o Senado possa fazer isso, recomendar ao CNJ, que, ao invés de priorizar o julgamento das ações civis públicas, que isso é uma coisa desejável, né? Mas que isso talvez não resolva o problema, porque nós hoje temos prioridade para o idoso, a prioridade lá para a Previdência, tem várias prioridades e acaba ficando tudo prioritário. Então, nesse sentido assim, de motivar os juízes, nós gostaríamos de sugerir que talvez o CNJ possa definir uma regra onde um julgamento de uma ação civil pública valha por 10 processos normais, que isso motivaria os juízes, né? Porque, como eu falei, são ações complexas e aquela parte do judiciário que não é conservadora, eu vejo mesmo, atuo junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e vejo, por exemplo, o desembargador Souza Prudente, ele prioriza as ações, só que aí a estatística dele cai. Para isso, ele tenta suprir com a contratação de estagiários e trabalhando muito. Quer dizer, acho que era um estímulo, né? E sendo que a turma dele tem 22 mil processos que ele pegou. Então, talvez um estímulo seja esse da estatística que a Corregedoria cobra, que a ação civil pública ela valha por mais processos, e aí sim estimule os juízes a julgarem e a gente trabalhar de uma forma melhor, mais profissional, mais estruturada, e mais efetiva aí na defesa do consumidor e de toda essa sociedade brasileira em todos os seus interesses difusos. Finalmente, outra questão que foi falada aqui na mesa sobre o Fundo de Defesa do Consumidor ser utilizado para provas. Eu penso que talvez o fundo ele não tem muitos recursos. Eu sou conselheira agora para esse mandato e nós aprovamos mais projetos voltados ao estímulo de associações para que traga benefícios do consumidor. E a questão da prova, penso, será resolvida com essa questão dos órgãos públicos mesmo, das universidades, de fazer essas perícias e priorizarem em atendimento ao Ministério Público. Então, eu agradeço a todos. Obrigada, encerrei.